paz do Senhor Jesus, igreja, bom dia para todos, amém? O Senhor colocou uma palavra no meu coração para esta hora, eu gostaria de estar compartilhando com a igreja. Encontra-se no livro de 1 Crônicas, capítulo 13, no verso 7 em diante. E levaram a arca de Deus sobre um carro novo, da casa de Abinadade. Eusá e Aiô guiavam o carro. Davi e todo Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas, com alaúdes e com tambores, e com símbolos e com trombetas. Davi era o rei de Israel. Então Davi estava muito feliz porque estava trazendo a arca da aliança, a arca do concerto, de volta para a cidade, amém? Depois que os filisteus tomaram, a arca ficou ali guardada na casa de Abinadad por 20 anos. E esse Uzá e Aiô era filho de Abinadad. 20 anos ficou a arca ali. E Davi, como rei, juntamente com os sacerdotes, aleluias, com o povo de Deus, resolveram buscar a arca. Só que a arca, igreja, simbolizava a presença do Senhor. A arca não poderia ser levada de qualquer maneira. Então Davi ele era o rei, mas ele não tinha o entendimento das coisas espirituais. Como deveria carregar aquela arca, mas os sacerdotes e os levitas sabiam, porque somente eles poderiam tocar. Mas ali a pressa, a euforia, querer levar a arca para a cidade, pegar a arca de qualquer maneira, colocar a arca num carro novo de boi. Mas Deus não ordenou. Deus falou que quando a arca fosse carregada, era para ser carregada no ombro, porque carro é muito fácil, né, igreja? Você colocar, mesmo sendo novo, é muito fácil você carregar a arca, né? Não tem sacrifício, não tem nada, né? Coloca e vambora. Mas não, Deus queria que carregasse no ombro. E somente sacerdotes, levitas poderiam carregar essa arca. Ninguém mais tinha autorização. Somente os levitas. Amém? Então, igreja, o que aconteceu? Davi se empolgou, deixou, e um dos filhos de Abinadad viu que a arca estava balançando, aleluias, e ele foi encostar na arca. Quando ele tocou na arca, Deus fez uma brecha, ele morreu, porque não poderia nem tocar na arca, porque a arca simbolizava a presença do Senhor. E é tão interessante que dentro da arca, igreja, o Senhor deu ordem para colocar o maná, aleluias, que simboliza a alimentação, a provisão do Senhor, para o povo de Deus não esquecer, as leis, que é os ensinamentos de Deus, que guia o povo, os escolhidos do Senhor, glória a Deus, e também a vara de Arão, que simbolizava a unção, a escolha do Senhor na vida de Arão, porque a vara de Arão floresceu, todo mundo duvidava que Arão não era escolha de Deus, e aí Deus fez a vara de Arão florescer, estava ali esses 3 elementos. Então, quando nós lemos, nós temos os ensinamentos para todos nós dentro da arca, a provisão do Senhor, aleluias, que Ele não deixa faltar para nós, para a gente sempre se lembrar que Ele é Deus, que Ele é Pai, aleluias, e também a unção, que quando Ele escolhe, aleluias, não tem quem pode invalidar o que Ele escolheu, amém? E é interessante, igreja, que a arca ficou na casa de Abinadad durante 20 anos. Eu acredito que no começo Abinadad se importava com a arca, né? Cuidava, zelava, mas depois ele foi se acostumando com a arca na casa dele, porque nós não vimos nenhum relato, aleluias, que Abinadad foi abençoado, aleluias, por a arca estar na casa dele. Só que quando Uzá tocou na arca, né, aleluias, deixa eu verificar aqui se é Uzá mesmo, igreja, Uzá tocou na arca, que ele morreu, o rei Davi falou assim: como trarei a mim a arca de Deus? Porque ele se entristeceu, ele viu que não era brincadeira, que não era de qualquer jeito, de qualquer maneira que poderia carregar a arca do Senhor, que simbolizava a presença de Deus. Ele percebeu que tinha que ser do jeito que Deus queria, aleluia, não era de qualquer maneira, não era no carro, era nos ombros, que não era qualquer pessoa que poderia tocar, que deveriam estar em santidade, era a presença de Deus, igreja. Não poderia ser de qualquer jeito. Aí sabe o que Davi fez? Davi tomou uma decisão e deixou a arca na casa de Obed-edom. Uns falam que ele é geteu, outros falam que é levita, e ele morava ali. Provavelmente era levita, senão a arca não ficaria ali na casa dele, né? E ficou na casa de Obed-edom a arca, a presença do Senhor. E é tão linda, igreja, que a Bíblia relata que a arca ficou apenas 3 meses na casa de Obed-edom.
E durante esses 3 meses, a família de Obed-Edom foi toda abençoada. Na casa de Abinadab ficou 20 anos. 20 anos eles acostumaram com a arca ali, com a presença. E se a gente trazer para os dias de hoje, igreja, não é diferente. Às vezes, nós temos a unção do Senhor, às vezes nós temos a Bíblia na nossa casa, mas nós nos acostumamos com a Bíblia ali. É como se fosse um livro. Nós nem ligamos tanto, né? Muitas das vezes. Mas a Bíblia é a própria boca de Deus falando com a gente. O Espírito Santo de Deus está conosco, mas às vezes a gente se acostuma tanto que nem ligamos mais, não temos mais o cuidado. Amém? E Obed-Edom não. Ele honrou a presença do Senhor, ele honrou aquela arca na casa dele. Ele honrou o que tinha dentro da arca. Ele cuidou. 3 meses, igreja, todo mundo ficou sabendo que Obed-Edom foi tão abençoado, tão abençoado. Sabe o que o Espírito Santo de Deus colocou no meu coração, igreja? Que muitas das vezes, aleluias, nós temos a presença do Senhor e temos oportunidades de trazer a presença do Senhor para dentro da nossa casa, para a nossa família, através de uma palavra, através de um culto no lar, aleluias, através de uma oração. E quando nós valorizamos verdadeiramente essa presença do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, não tem como a nossa vida não mudar, igreja. Não tem. Não tem como Deus não mudar, transformar. Foram apenas 3 meses. A vida de Obed-Edom foi transformada. A família dele foi abençoada. E todos quanto viam a arca também eram abençoados. Porque todos quanto chegam próximo da arca não poderia tocar, mas estava perto da presença de Deus. Então, o Senhor coloca muito forte no meu coração que tudo que nós vamos fazer para o Senhor, tudo que for fazer para o Senhor, não importa, para as almas do Senhor, faça com amor, com carinho, porque é a presença de Deus dentro da nossa casa, na nossa vida, no ministério, no meio da nossa família, da nossa parentela. Aleluia, e Deus, além de abençoar a nossa família, também abençoa aqueles que se aproximam também. Glória a Deus, porque é a presença de Deus que está ali. Não tem como não mudar. Glória a Deus. Então, se nós temos a oportunidade, aleluia, de termos a presença do Senhor, por que não reverenciar? Como que Deus, ele é zeloso, né, igreja? Como ele é cuidadoso. Davi falou, como eu trarei a mim a arca. Olha como ele diz, como trarei a minha arca de Deus, porque ele falou assim, ninguém vai conseguir, somos indignos. Só que aí depois, né, eles se reuniram, né, para tirar a arca ali da casa de Obed-Edom. Eles se reuniram, eles viram que Obed-Edom estava sendo abençoado. Então o Davi, o rei, ele era rei, mas não era do jeito dele. Ele se reuniu com os sacerdotes, com os levitas, viram como que tinha que carregar, se consagraram, tá vendo? Davi colocou uma roupa de linho, louvado seja o nome do Senhor, fez sacrifícios. Então, aleluia, saiu cantando, louvando e adorando ao Senhor, tocando instrumento, porque era a presença do Senhor. Muitas das vezes nós desprezamos a presença do Senhor. Aleluia, o Senhor quer fazer morada na nossa casa, igreja. E às vezes a gente fala, não, quer não. A presença do Senhor tem poder de mudar, a presença do Senhor tem poder de transformar, mas nós temos que entender que não é da nossa maneira que nós trazemos a presença do Senhor. Hoje o Senhor faz morada aqui, ó, dentro de nós, esse templo. Se, aleluias, ele não gostou, olha como que Deus é tremendo, né? Que tocasse quem não foi escolhido, de qualquer maneira carregasse a presença dele, ali que estava simbolizado naquela arca. Imagina nos dias de hoje que ele faz morada dentro de nós, né? Que nós hoje somos o templo do Espírito Santo de Deus. Então é por isso que nós temos que vigiar mais ainda. Nós temos que vigiar, a igreja, a nossa fala, o que nós estamos olhando, assistindo, o que está saindo da nossa boca. Porque tudo que sai da boca procede do coração. Aleluia, vigiar quando nós vamos fazer algo para o Senhor, fazer com amor, com carinho, porque é a presença de Deus sendo manifestada de alguma forma, aleluia. E ali na arca tinha um maná, né? Então quando a arca chegou ali, quando a presença de Deus chega, né? Quando a arca chegou na casa de Obed-Edom, aleluia, tudo ali mudou para eles. O maná, provavelmente as propriedades dele, a finança dele mudou, porque a presença de Deus não simboliza também, aleluias, só o espiritual. É o maná, a provisão, a comida, o alimento. Louvado seja o nome do Senhor. A vara, a unção, a vara de Arão, a unção, a autoridade,
a escolha do Senhor, o respeito que Deus também tem por cada um de nós quando Ele nos escolhe. Louvado seja o nome do Senhor. E as leis, que é a aliança de Deus conosco. Então, quando a presença de Deus chega, igreja, aleluia, nós desfrutamos de tudo isso que está na arca, na presença. Então, nós temos que verdadeiramente falar, obrigada, Senhor, pela Tua presença. Eu quero cada dia mais a Tua presença, porque a Tua presença vai cuidar do meu emocional, do meu espiritual, do meu corpo, do meu alimento, porque foi isso que aconteceu na casa de Obed-edom. Toda a família dele foi abençoada, a geração dele foi abençoada. Então, não despreza a presença do Senhor. Aleluia, não despreza a oportunidade de ter a presença do Senhor na sua casa, porque a presença do Senhor na nossa casa transforma vidas, amém? Não só a nossa, mas daqueles que se aproximam de nós, amém? Então, fique com essa palavra, igreja, busque cada dia mais a presença do Senhor, busque cada dia mais, aleluia, essa arca de Deus dentro da nossa casa, aleluia, essa presença de Deus, para nós nunca esquecermos, né, de tudo que Deus fez no povo, com o povo do deserto e o que a presença dele faz conosco também. Amém? Que Deus abençoe a todos. Fiquem todos na santa paz do Senhor Jesus. Tenham todos um ótimo dia. E assim, quando o Senhor permitir, eu volto. A paz, igreja.